E aí, pessoal? Hoje eu quero falar para vocês a respeito do modificador Bevel. Vou começar usando esse cubo como exemplo. Para isso eu venho aqui na aba Modifiers, Add Modifier, Bevel. O que o Bevel faz é criar um chanfro ou uma borda arredondada se você aumentar o número de segmentos. Para definir as dimensões desse chanfro, existem 4 opções. O offset, vou colocar igual a 1 aqui para ficar mais fácil de mostrar. Bom, o offset é a medida do limite externo do objeto até o início do chanfro. Então, essa medida aqui, nesse caso, tem 10 centímetros. Width é exatamente o tamanho do chanfro. Então, essa reta aqui, ela tem 10 centímetros. Depth, nesse caso, é o ponto de convergência da face superior com a face lateral. E esse ponto de união das duas, a distância dele até o chanfro perpendicular, é a medida dada por aqui, nesse caso, 10 centímetros também. O percent é exatamente igual ao offset, só que em vez de usar uma medida métrica, ele usa porcentagem. Então aqui a gente tem que aumentar o valor da porcentagem, mas é exatamente a mesma medida do offset. A opção Only Vertices vai fazer o chanfro somente nos vértices. Vou aumentar o espaço aqui, tá? Se você aumentar o número de segmentos, ele vai arredondar essas áreas também. O Clamp Overlap, ele impede que o valor do chanfro exceda o valor máximo que o objeto permite. Esse objeto aqui ele é 2 por 2, então o valor máximo do offset seria 1. Se eu tentar colocar além de 1, não vai acontecer nada, porque o Clamp Overlap está barrando. Se eu tirar, ele vai extrapolar e vai sobrepor as faces. O Mark Seams e Mark Sharp. Vou entrar no modo de edição desse objeto. Vou selecionar essas duas edges, tá? Vou vir aqui no Edge, Mark Seam. Vou fazer a mesma coisa com essas duas edges. Vou usar aqui o Ctrl E e abre o mesmo menu. E vou escolher Mark Sharp. Seams são as linhas de costura, onde vai haver corte quando a gente vai fazer planificação das UVs de um objeto. E o Mark Sharp, ele vai determinar quais vértices terão a normal sem suavização. Vou aumentar o número aqui de segmentos, tá 5, diminuir um pouco. Essas duas opções, elas só fazem efeito quando eu aplico o Bevel. Vou fazer 2 cópias desse objeto. E nesse aqui, eu vou marcar as 2 opções e nesse eu não vou marcar. E vou dar o Apply. Nesse que eu não marquei, você pode perceber que ele não dá continuidade nas novas edges criadas pelo Bevel. Nem aqui no Seams e nem no Sharp. Mas, nesse aqui que eu deixei marcado, ele dá continuidade na marcação dessas duas linhas. Ó. Harden Normals. Normalmente, quando a gente coloca o Bevel, a gente quer que essas curvas elas sejam suaves. Então, é normal vir aqui no Object, Shade Smooth. Porém, essa suavização ela é uma ilusão de ótica causada pelas normais. Cada vértice tem uma normal que aponta para uma direção e essas normais elas criam uma transição, um degradê dentro da própria face. Isso acontece para que a gente não tenha um número gigantesco de faces para poder deixar bem redondinho. Só que algumas faces que deveriam estar com uma aparência bem plana, elas ficam com um certo degradê aqui, ó. Então, o Harden Normals existe para poder deixar
essas áreas com uma aparência mais flat, né? Mais plana. Só que se eu clicar aqui, ele vai exibir um aviso dizendo que eu preciso habilitar o Auto Smooth. Vou desabilitar aqui. Esse Auto Smooth fica aqui dentro das propriedades de dado do objeto, aqui em Normals, Auto Smooth. Se eu voltar agora aqui e habilitar o Harden Normals, a gente vê que tem uma diferença e essas faces passam a ter uma aparência mais plana. Eu vou mostrar o Limit Method. São 4 tipos de métodos que eu posso usar para dizer o que eu quero chanfrar e o que eu não quero. E eu tenho até a possibilidade de criar raios, chanfros com medidas diferentes dentro do mesmo objeto. O None, ele vai chanfrar todas as edges do objeto. Esse objeto aqui, ele tem edges que estão cortando ele aqui no meio, no sentido longitudinal, e 2 aqui no sentido transversal. Eu não precisaria estar acrescentando edges nesses edge loops aqui, mas o None ele vai acrescentar em todas as edges do objeto. Para eu determinar que somente as edges que estão em ângulo é que vão sofrer o chanfro, eu tenho que escolher a opção Angle. Existe a opção Weight, onde eu consigo usar o Bevel Weight. Vou selecionar aqui essas 3 edges, então eu tenho aqui, ó, Min Bevel Weight. Se eu colocar o valor máximo de 1, esse 1 aqui é uma porcentagem, então você entenda como 100%. E eu escolher Weight, ele só vai chanfrar essas edges aqui. Vou aumentar o número de segmentos e o raio. Ele permite que eu escolha outras edges e dê um valor diferente para o Bevel Weight. Nesse caso aqui, vou colocar 0,4. E aí eu tenho edges com raios diferentes. Aqui, o valor do offset, vou arredondar para 0,4. 100%, que é o valor dessas edges aqui, estão com o offset a 40 centímetros. As de baixo estão com 40% desses 40 centímetros no offset. Vertex Group. Para o Vertex Group, eu vou colocar aqui um plano. Vou colocar um bevel. Em objetos bidimensionais, o bevel só vai surtir efeito se eu colocar a opção Only Vertices. Aqui eu vou aumentar Tile e os segmentos, tá? Ele vai fazer em todos os vértices desse objeto, ele vai usar a mesma configuração. Porém, eu posso criar grupos de vértices para diferentes vértices. Aqui no menu Properties Data, tem o grupo Vertex Groups. Aqui eu vou criar 3 grupos. Vou chamar esse de 1, 2, 3. Então, no modo de edição, eu vou selecionar esse vértice e vou colocar ele dentro desse grupo. Então, com o grupo selecionado, eu dou um Assign. Esse aqui no segundo e esses 2 no terceiro. Com isso, voltando aqui para o Bevel, eu escolho a opção Vertex Group, venho aqui no campo e escolho qual grupo que eu quero trabalhar. Então, o grupo 1 só tem esse vértice. Coloco aqui um raio diferente para ele. Para cada um dos vértices, eu preciso de um bevel diferente. Então, você pode vir aqui acrescentar outro bevel e fazer as configurações todas de novo, ou clicar em Copy. Dessa forma, eu já tenho aqui tudo configurado e só preciso mudar o grupo. Então, agora é o 2, é esse vértice aqui. Posso dar um raio diferente. Copy de novo. Vou pegar o 3. E aí eu tenho esses 2 vértices sendo configurados juntos. Vou mostrar agora o Loop Slide. Bom, aqui eu tinha marcado todas essas 3 edges com o mesmo peso. Eu vou agora selecionar essas 2 e vou dar um peso diferente. Você
pode perceber que ao dar um peso diferente para essas duas, mesmo que o peso dessa seja maior, ele adequa todas para seguirem o mesmo raio. Isso porque o Loop Slide está habilitado. Se eu desabilitar, ele vai fazer uma transição de um raio para o outro. Profile. O Profile, ele vai determinar se a curvatura ela é feita para fora ou para dentro. Então, se eu baixar o valor aqui do Profile, ele vai fazer inverso. E já que a gente está falando de formato do perfil, existe essa opção aqui embaixo que chama Intersection Type. O padrão é Grid Fill. O Grid Fill ele vai preencher essa área de transição de uma edge com a outra. Vou botar o perfil em 0.5, que é o padrão de novo. Então, essa área aqui é a área de transição. Se eu colocar Cutoff, não existe a continuidade na própria superfície. Ele cria esse rebaixo aqui. Além do mais, existe a opção Custom Profile, onde eu posso desenhar o formato desse perfil aqui. Então, se eu clicar aqui dentro e mexer o mouse, eu crio curvas. E posso dar um novo formato para esse bevel aqui. Clicando num desses pontos, eu posso definir se vai ser a curva ou se vai ser algo reto. Então, tem aqui também, faço assim, ele cria pontos retos. Tem a opção aqui que é o Sample Even Length. Eu vou habilitar aqui o Grid Fill. Então, o que o Sample Even Length ele vai fazer é distribuir os pontos entre os pontos principais. Então, com isso, eu consigo ter uma suavização melhor, uma transição melhor de um desenho para o outro. E o Sample Straight Edges vai fazer a mesma coisa, mas para quando a gente tiver linhas retas. Caso você queira apagar um desses pontos, é só selecionar e clicar aqui no X. O Meter Type, vou usar esse objeto como exemplo. Esse objeto, eu vou selecionar essas edges e vou dar um peso para elas aqui com o bevel Weight. E vou usar um bevel com Weight. Aumentar 2 segmentos. E também mostrar aqui o wireframe. O Meter, ele controla como vai ser essa transição aqui de edges numa situação como essa. Com o Sharp, ele junta os pontos num vértice só. Existe a opção Patch, onde ele vai fazer uma distribuição, mas mantendo o desenho de fora reto. Por isso que chama Alter, porque ele trabalha essa parte aqui. E Arc, ele vai fazer esse arco aqui no canto. No Inner, só tem a opção de Sharp ou Arc. E aí ele vai trabalhar essa parte daqui, ó, que é a parte interna. E no caso do Inner, o Arc ele tem esse campo Spread, que determina o tamanho desse arco. Vamos ver agora a questão do material. Vou pegar esse cubo. Só que eu vou fazer uma alteração na escala. Eu vou fazer uma escala não uniforme. E quando eu usar o bevel, vocês vão perceber que ele fica deformado. O bevel é um dos modificadores que depende muito da escala. Essa escala aqui, ela não é uniforme. Na escala uniforme, todos os eixos têm o mesmo valor. Para eu consertar isso daqui, eu preciso aplicar a escala. Então, eu vou no Ctrl A, Scale. Os valores da escala vão ser todos iguais a 1 e o formato do objeto não vai ser alterado. Com isso, o bevel vai funcionar como a gente espera. Aqui, eu vou criar... Vou colocar o Shade Smooth. Aqui, eu vou criar um material vermelho. Dentro do bevel,
esse campo material, ele vai dizer para ele qual é o material que vai ser colocado nas faces criadas pelo bevel. E ele vai pegar o número do índice do material. Então, aqui na lista de materiais, eu vou colocar mais 2 materiais. O índice ele funciona assim, o primeiro material é 0, depois 1, 2 e assim por diante. Aqui no bevel, se eu quiser que essas faces arredondadas tenham o material número 1, eu vou colocar 1 aqui. Ou você pode escolher o número 2. Ou ainda, você pode determinar que esse edge aqui, ele tem um peso. Eu vou usar aqui o weight. E eu vou criar um outro bevel que vai arredondar as outras edges. Eu vou deixar aqui no angle. Aumentar o número de segmentos. Deixar um pouco menor. E para esse bevel aqui, eu vou colocar outro material. Vai ser o número 1. Então, eu consigo ter bevels diferentes, configurações diferentes e com materiais diferentes também, se eu assim quiser. Para terminar, tem o Face Strength Mode. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, porque isso tem a ver com a configuração das normais. Para esse efeito que eu expliquei a respeito desse gradiente que existe aqui. Numa técnica de modelagem chamada de modelagem não destrutiva, que é quando a gente usa vários modificadores para criar um objeto, com a possibilidade de alterar essa forma a qualquer momento, usando o bevel, a gente acaba tendo problemas com como essas normais vão funcionar. Por exemplo, aqui eu estou usando uma esfera para criar uma operação booleana e aqui um cilindro. Na parte do cilindro, a gente já vê que tem um sombreamento aqui que não está muito legal. Vou mostrar aqui. Aqui eu tenho uma esfera. Ela não está aparecendo aqui porque eu coloquei ela como bound, mas ela é assim. Então eu consigo determinar em que ponto ela vai ser colocada. Posso aumentar a escala, diminuir. Então, essa é chamada de modelagem não destrutiva. Então, vou mostrar mais fácil assim, né? Então, aqui o cubo com a esfera. Aqui o bevel. Depois eu fiz outra operação booleana usando o cilindro. E eu fiz um bevel para o resultado do cilindro. Eu até dentro desse bevel eu usei o Harden Normals, mas ele não resolveu tudo. Aqui embaixo, ó, dá para ver que tem uma linha aqui, ó. Então, eu fiz isso, ele deu uma suavizada aqui, mas continuou com aquela linha e com um sombreamento esquisito aqui dentro. Então, uma das formas de controlar isso é usando um outro modificador que se chama Weighted Normal. Nesse caso aqui, só de colocar o Weighted Normal, ele já resolveu os problemas, ó. Com essa opção de weight da face, da área da face e com Face Influence, eu tenho condição de controlar melhor esses sombreamentos das normais. Aqui no None, ele não vai usar esse método. O New, ele vai atribuir pesos fracos para as normais dos vértices. Affected médio e All, um peso mais forte. O Gleb Alexandrov, do Creative Shrimps, fez um vídeo bem legal falando sobre isso. Eu vou deixar na descrição o link se vocês quiserem assistir. O vídeo é esse aqui. É muito interessante, então vale a pena dar uma olhada. Bom, então com isso eu acho que eu consegui cobrir as principais características do bevel. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e não esqueça de se inscrever aí no canal. Então, falou e até o próximo vídeo.